Fala turma, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre grafos, mas hoje eu vou mostrar uma aplicação real no contexto profissional para motivá-los a continuar os estudos em teoria dos grafos, que realmente é útil a nível de mercado. Bom, o problema que nós estávamos tendo, continuamos enfrentando na nossa aplicação, é o problema de performance. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu modelei esse problema usando teoria dos grafos para identificar gargalos, concentre e teoria dos grafos. Então vamos lá, o objetivo é identificar pontos críticos de lentidão na nossa API. O primeiro tópico seria modelar o problema, baseado na teoria dos grafos. Há um grafo de fato com esse problema que foi exposto, que é o problema de performance na nossa API. E aqui a gente traz as definições iniciais. Cada grafo será a representação da sequência de passos de um endpoint. Os vértices serão os lugares que foram visitados para chegar na resposta. Então, esses vértices eles podem ser módulos, eles podem ser APIs externas. Eu coloquei lugares assim como um termo genérico para a gente representar os nossos vértices. Já as arestas serão as conexões, ou seja, a distância entre um lugar e outro. Então, claro que a nossa requisição ela passa por vários lugares e existe uma sequência lógica para poder concluir e chegar à nossa resposta. Então é isso que eu busquei representar aqui com essas conexões, com as nossas arestas. E o último ponto importante é que o grafo ele terá peso nas arestas, representando o tempo gasto nesse deslocamento. Então, o tempo de processamento para chegar nesse local. Então, por exemplo, não vamos já explicar o exemplo que eu vou trazer, mas é, vocês vão entender como. E para a coleta de dados, a gente vai usar uma ferramenta muito conhecida para monitoramento de performance, que seria o Sentry, para obter os tempos e os passos da requisição. Aqui está um exemplo de como essa ferramenta, para uma requisição específica, ela traz para a gente as informações. Aqui a gente tem todos o que é chamado dentro do endpoint, todos os passos de fato que foram feitos dentro dessa chamada. E aqui os tempos de execução de cada um desses passos que foram feitos. E aqui a gente já chega no exemplo de um endpoint de trazer as informações de um usuário. A gente começa partindo do lugar da requisição, onde a requisição é feita, para a gente poder passar pelo módulo de chegar até o módulo e coletar as informações do módulo de investidores, a gente gasta 21,11 milissegundos. Em seguida, segundo o centro. Em seguida, a gente precisa de ir até o módulo de contas bancárias e também coletar informações. 12,42 milissegundos. Em seguida, no módulo de operações, a gente também coleta algumas informações para trazer todas as informações completas do investidor. As operações que ele investiu, a conta bancária dele e tudo mais. Então foi gasto 73,41 milissegundos. E da última eu coloquei como zerado o tempo para resposta, mas com certeza tem algum acréscimo aqui. No total, 106,94 milissegundos. O que é legal de trazer para vocês, de modelar nossos problemas usando teoria dos grafos, é aplicar os algoritmos. Exemplos de soluções. A gente pode encontrar o caminho mais curto usando Dijkstra, ou a gente pode fazer uma busca em profundidade, uma busca em largura. Então, o que eu quero deixar bem claro é que imagine que a gente consiga modelar de forma automática, criar grafos a partir das nossas requisições internas, dos nossos lugares que eu comentei com vocês, e conseguir coletar o tempo de execução de cada um desses lugares. A gente vai conseguir aplicar esses algoritmos de uma forma mais rápida e eficiente, já que a gente não vai precisar de fato de desenhar, de ilustrar na verdade o nosso grafo, e sim a gente pode usar essa estrutura de grafo para poder capturar esses gargalos no nosso sistema, no nosso endpoint, na nossa execução de uma funcionalidade. Outro ponto interessante é que esse grafo aqui ele é um grafo simples, mas a gente poderia ter ramificações, a gente poderia ter, por exemplo,
um tempo específico para chegar num módulo X, mas esse módulo aí poderia não ser chamado, poderia ter um outro caminho, onde seria representado por um outro vértice e teria um outro tempo, entendeu? Vários provedores aqui, os tempos deles, e a gente poderia identificar o menor tempo de execução usando Dijkstra. Então, o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero que fique bem claro, é que modelar os nossos problemas com grafos pode ser uma boa alternativa para a gente fazer, para a gente, na verdade, montar soluções eficientes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De fato, é uma aplicação real, é de fato no contexto profissional, no contexto de mercado, e eu quero que vocês expandam essa ideia e consigam aplicar no contexto de vocês. Claro que teoria dos grafos às vezes pode parecer um pouco teórico demais e não muito distante da parte real, do mundo real. Mas se você tiver a criatividade, você consegue aplicar a teoria dos grafos e usufruir de todos os benefícios que a gente está, dos algoritmos que já são soluções já montadas anteriormente, já validadas, que a gente consegue aplicar e otimizar algum tipo de etapa do nosso fluxo, alguma parte do nosso software. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.